Bom dia. Olha, primeiro é preciso contextualizar, né? Até, bom, na década de 10 desse século, né, depois de 2010, o Estado começou a perder o controle sobre o sistema prisional. Rebeliões, primeiro começou a entregar o número de policiais penais, na época a gente penitenciário era muito pequeno, e algumas unidades começaram a empregar os presos para fazer serviços que caberiam aos agentes, como distribuir, como eles chamam, pagar esquentinha, pagar a alimentação, depois conduzir presos de um lugar para outro, e depois os presos mesmo ficavam com as celas com as chaves das celas. Né? Tinham um preso pago, que era o chaveiro que ficava com as chaves. Na sequência, as facções queriam controlar de vez, então arrancaram as grades daquelas rebeliões de 2015, que inclusive aconteceu em Caicó. Os presos arrancaram as grades, foram várias rebeliões no ano 2015, as grades das celas, e ficaram com controle absoluto do sistema penitenciário. O Estado controlava o muro, mas lá dentro, os presos que controlavam. Então, eles usavam celular, tinha celular lá dentro, assim, à vontade. Então, na penitenciária de Alcaçuz, por exemplo, uma certa operação que foi feita, foram apreendidos 250 celulares, e na semana seguinte tinha mais 100 celulares lá dentro. Então, isso era. Os presos lá usavam o presídio como escritório do crime. Posteriormente, né, aconteceu aquela rebelião de 2017, que morreu muita gente, e depois dela o Estado resolveu assumir o controle do sistema penitenciário de verdade, passou o resto do ano 2017 nesse controle, fechou algumas unidades, melhorou outras, construiu, fez melhorias físicas em várias unidades, e fez concurso para agentes penitenciários, então agente penitenciário, os policiais penais, e aí o Estado passou a controlar o sistema, que é o que mantém até hoje. Né? A partir do segundo semestre de 2017, o Estado mantém o controle do sistema penitenciário. Essa situação desagrada às lideranças criminosas, porque eles querem mandar no sistema. Né? Eles não querem ter o Estado mandando neles, o Estado evitando que eles controlem o crime fora dos presídios. E aí, o que me parece é que essas alegações que estão tendo para a rebelião, para esses movimentos, não é apenas desculpa, é apenas a fachada para o que estão fazendo. O interesse mesmo é assumir o controle dos presídios. Então, na conclusão do senhor, chegamos a essa situação atualmente porque eles querem assumir o controle dos presídios, é isso? Seria isso? Exatamente. Eu entendo que todos esse movimento está acontecendo porque as facções criminosas elas querem controlar novamente, como já aconteceu no passado, o sistema prisional. O sujeito preso e os seus líderes são condenados a penas enormes, 30, 40, 50 anos ou mais de prisão. Essas pessoas querem continuar controlando o crime fora do presídio. Doutor, o que é que teria por trás disso? Seria somente essa questão aí, ou, por exemplo, nós teríamos outras lideranças, ou somente os líderes dos sindicatos, por exemplo? Olha, quem está fazendo a rebelião dessa vez é o sindicato, né? Eles é que estão fazendo todos os ataques, até porque o sindicato praticamente controla o crime aqui no Rio Grande do Norte, né? As quebradas, como eles chamam, que estão nas mãos do PCC, são muito pequenas, são muito poucas. A maioria do território do Estado é controlado pelo sindicato. Eu não duvido que pode ter alguém do PCC também participando, mas ao que eu sei, não é a facção em si. Recentemente, nós tivemos aí informações nas últimas horas de que um preso, né, da Bahia estava dando comandos para essas situações aqui no nosso estado, sobretudo fora da penitenciária. Eu só acredito também que presos de outros estados estariam também comandando aqui essa situação de rebeliões? Olha, as facções têm ramificações em todo canto do país, né? Elas não existem só aqui no Rio Grande do Norte, então tem membros de facções em todo lugar, né? Não sei bem de quem você está comentando,
Mas, por exemplo, alguém que foi preso na Bahia recentemente, que era um dos chefes e que foi transferido agora para o presidente federal, o José Kempis, ele, na verdade, conhecido como Alicate, era um preso daqui, ele era condenado no Rio Grande do Norte, cumpria a pena no Rio Grande do Norte, fugiu e foi preso noutra operação, uma operação policial lá no estado da Bahia. Nós temos aqui no estado pessoas de outras regiões, temos presos do Acre, temos criminosos de vários cantos do país, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de vários lugares do país. As pessoas no Brasil mudam, vivem de um canto para outro, de um lugar para outro, isso é normal. O que é que o Estado, doutor Henrique Baltazar, poderia fazer? Há uma solução para resolver esses conflitos? Bom, a primeira, eu sei o que ele não poderia fazer, que é entregar o controle dos presídios aos presos. Isso aí ele não pode se submeter a isso. Tem que continuar mantendo o controle do sistema. E, em seguida, enfrentar essas rebeliões. Isso aí, como se sabe que a maior parte das pessoas que estão praticando esses atentados são craqueiros, são viciados em crack, que fazem troco de pagamento de dívida ou recebendo algum dinheiro para incendiar carros, para fazer ataques. Mas, como alguns ataques aparentam, mostram o uso de arma de fogo e tudo mais, houve um avanço nisso aí. Nas ocasiões anteriores, nos anos anteriores que aconteceu isso, você não via muito uso de arma de fogo por eles. Hoje, o número de criminosos armados é bem maior. Então, a gente tem conhecimento que nos últimos anos, no Rio Grande do Norte, chegaram muitas armas para criminosos, inclusive armas potentes, ingressaram aqui no estado. Então, tem com certeza algumas pessoas comandando as ações, não são só os craqueiros que participam, eles são a força de trabalho, mas no meio das ruas há grupos que fazem esse controle, esse apoio a eles, esse trabalho junto com eles, realizando esse tipo esses ataques. Doutor, os familiares reclamam, né, e questionam e falam muito em maus-tratos dentro das penitenciárias. Isso existe, na sua opinião? Eu não vou poder afirmar a você que não existe. Você não tem como estar presente dentro dos presídios todo o tempo para ver se está acontecendo ou não. As poucas vezes que eu constatei tais situações, foi instaurado um procedimento para apurar, foi encaminhado para o Ministério Público, foi encaminhado para a Polícia Civil para apurar esses crimes e supostos crimes, E até hoje, realmente, eu não tenho conhecimento de que tenha sido comprovado algumas situações dessas. Isso eu não tenho como realmente afirmar que a maior ação de maus-trato que existe, no meu sentir, a falta de vagas no sistema. Eu não estou falando que a superlotação penitenciária, até porque no Rio Grande do Norte não tem essa quantidade toda de presos, a nossa quantidade de presos não é tão alta. O que há é poucas vagas. O estado do Rio Grande do Norte, que já tinha poucas vagas desde o início, desde sempre, ele não se interessou em sair aumentando a quantidade de vagas no sistema prisional. Você tem praticamente, um presídio feito no estado foi a cadeia pública de Ceará-Mirim. Então, depois dela você praticamente não tem, você não vê abertura de vagas, você vê uma obra ou outra, um pavilhão ou outro. Mesmo sendo feitos, foi feito, por exemplo, um pavilhão que foi construído, mas foi paralelo à cadeia de Ceará-Mirim, a construção dele, um pavilhão lá em Alcaçuz. Mesmo você construindo esses pavilhões, a necessidade de construir mais. O número de criminosos só aumenta. A polícia prende gente só esta semana, nessas operações de combate, a esse enfrentamento,
esses ataques, você já recebeu, o sistema penitenciário já recebeu presos que equivalem a um presídio pequeno. Né? Você já tem. Então, há um aumento sempre do número de presos. Então, precisa ter construção de presídios, né? É uma das soluções a médio e longo prazo? A médio e longo prazo seria isso. Primeiro, você veja, se você tem da situação de maus tratos, para mim se você tem uma cela que caberia, a cela da penitenciária de Caicó são grandes, mas aqui em Natal as celas são menores. Então, uma cela que deveria ter 12 presos tem 20. Então, na verdade, você tem um número de presos que fica de toda forma maus trato. Você tem muita gente acumulado no espaço quente que não deveria ter aquela quantidade de pessoas lá dentro. Então, a construção de unidades prisionais ou a abertura de vagas no sistema prisional é algo necessário e é urgente. Aí pode dizer, não, sei lá, o Estado está organizando alguma coisa, vai abrir 200, 300 vagas. O problema é que o Estado tem um déficit para trás que é grande, né? E esse déficit precisa ser suprido. Então, se você não tem quantidade de vagas no presídio, você precisa abrir vagas. Isso aí é a regra básica nisso aí, né? Regra básica. Você precisa ter lugar onde colocar os presos. As ações de violência, de atos criminosos, acontecem nas ruas, né, do nosso estado. Aqui em Caicó, por exemplo, agora, no momento em que nós estamos gravando entrevista, foi colocado fogo, por exemplo, numa unidade básica de saúde aqui de um bairro próximo. Agora, o sistema penitenciário em si, pelo que os agentes dizem, pelo que o próprio sindicato dos agentes diz, está controlado. Há uma diferença entre a rebelião dentro dos presídios e a violência com atos criminosos na rua? Sim, dentro do Brasil, nós temos, basicamente, no Estado, né, das forças do Estado, 3 polícias. A Polícia Penal, a Polícia Civil a Polícia Militar. A Polícia Civil que faz investigações. A Polícia Penal controla os presídios, controla o sistema penitenciário, controla o cumprimento das penas e a manutenção dos presos nas unidades. E a Polícia Militar faz o policiamento ostensivo. Veja, a Polícia Penal está controlando suas unidades. Por enquanto, nós não temos falta de controle nas unidades prisionais. Nós temos falta de controle nas ruas. Né? O que precisa é a parte da Secretaria de Segurança, a Polícia Militar e a Polícia Civil, elas conseguirem fazer esse enfrentamento melhor. E veja, eu não estou querendo criticar, dizendo que os PMs e policiais civis não estão trabalhando, eles estão. O problema é que a quantidade de policiais é insuficiente. O Granorte também tem falta de policiais. A Polícia Civil tem claros, um número enorme de claros. Há um tempo desse, a delegada falava que, praticamente, a Polícia Civil tem a metade do efetivo que devia ter. A Polícia Penal fez concurso recente, entrou 1.000 policiais, mas abriu o concurso agora, tem um concurso havendo esses dias, que também vai ter, sei lá, outros 1.000 policiais entrando, e mesmo assim é insuficiente para a quantidade de policiais que estão se aposentando, que estão saindo indo para a reserva, saindo da força policial. Então, há necessidade de ter mais policiais nas ruas. Né? Um acidente, agora, o governo do Estado conseguiu um apoio de 100, vieram 100 policiais da Força Nacional para o Granorte. Uma quantidade ínfima que ajuda, evidentemente. São policiais que vão estar ajudando, mas não faz essa diferença na situação que nós temos. Eu precisaria um número bem maior disso nas ruas para poder assumir o controle. Porque precisa. Estão havendo os ataques. Então você tem que evitar isso aí. Como é que evita? Você não tem como botar um policial em toda esquina para impedir que alguém ataque naquela esquina. Mas você tem como ter muitos policiais nas ruas, em viaturas, que possam chegar aos locais e prender os atacantes. Né? Vi a notícia em Caicó, atacaram a Câmara de Vereador. Não tinha ninguém vendo. E é muito fácil isso. Alguém passa numa moto, num carro, dá uns tiros e foge. Né? Bom, aí o que é que você faz? Uma investigação. Se você tem os cartuchos caíram lá no chão, você vai pegar esses cartuchos, vai ver a impressão digital que tem dele para tentar identificar
a pessoa que fez os disparos e poder essa pessoa ser responsabilizada. Ou você tem câmeras de vigilância das casas da redondeza do local. Hoje é muito interessante porque todo lugar tem câmera, né? Então, a Polícia Civil pode simplesmente, e as pessoas podem auxiliar nesse sentido. Então, a pessoa mora perto de um lugar que foi atacado e filmou a moto, o carro que estava com o atacante passando, pega a placa, dá para ver a placa daquele veículo e informar a Polícia Civil para a polícia poder tomar providência. Porque também muita gente fica reclamando e nada faz para ajudar. Eu já vi vários casos desses, quando acontece um ataque, chega a polícia, vem pedir a pessoa o vídeo da. Não, vou me envolver nisso, não, porque vão ficar com raiva de mim. Você mora em comunidade, a sua comunidade está sendo atacada. Você tem, se você não ajuda, não vai reclamar depois, porque não, ninguém faz nada. Não fez, você não fez. Você não colaborou. Em quantos dias o senhor acha que essa situação deve ser minimizada? Depende do Estado, né? Depende do que o Estado colocar para agir. O Estado já fez divulgou que tinha mais de 50 presos, já tinha prendido mais de 50 pessoas, vai ter que prender mais uns 100 para poder a coisa realmente começar a ter uma calma. Porque, veja, as facções não têm fôlego para enfrentar isso muito tempo. Por mais que um maluco vai para a rede social e manda distribuir áudio, não, nós temos muita gente e tal, não é assim, não tem essa força suficiente. Aquele pessoal está deixando de praticar crime para fazer essas coisas, está deixando de angariar recursos para fazer ataques. Então vai ter um momento vai ter um momento que serão vistos, vai ter um momento que serão confrontados, que as pessoas verão, que as pessoas indicarão à polícia onde eles estão e que eles serão presos. E aí depois vai a choradeira lá por causa do familiar, porque o cara está preso, está na cadeia, cumprindo ou pagando pelos atentados que ele fez. Inclusive, nisso que o senhor fala aí, muitos comunicados que são atribuídos às facções chegam aí pela internet. É preciso que a população fique atenta a isso e possa filtrar também? Sim, até porque uma boa parte é mentira, uma boa parte são gaiatos, são pessoas que ficam mandando áudios ou textos, inventando os textos, áudio e fazendo ali. Tem gente que tem um divertimento, um senso de humor macabro e que acha bonito ficar fazendo esse tipo de coisa, né? As pessoas, você tem que ter atenção, tá atento ao que está vendo, você tem que ver se aquilo tem alguma lógica ou não tem, né? Aquilo que está sendo divulgado. Tem muita coisa que é besteira. Eu já vi várias mensagens que circularam que não tem nada a ver, que não são evidentemente falsas, não tem sentido nenhum naquilo que tá dizendo naquele comunicado lá, sei lá, comunicado oficial do Sindicato do Crime ou do que quer que seja, né? Agora, a polícia tem que agir. A polícia precisa identificar quem são as pessoas, precisa a polícia de enfrentamento, a polícia ostensiva, a polícia militar que está nas ruas encontrar e prender algumas pessoas, e a polícia civil investigar e daí começar a levar essas pessoas à prisão. E aí cabe também a responsabilidade do nosso lado aqui, tanto o Ministério Público como o Poder Judiciário também precisam agir, né? Garantindo o respeito aos direitos daquelas pessoas que estão sendo responsabilizadas, mas também aplicando a força do Estado contra essas pessoas. Não pode um Estado inteiro ser submetido a uma facção criminosa sem que os órgãos públicos façam nada para enfrentá-los, para combatê-los. Um discurso de garantismo sem atentar para a realidade também de toda a população. Muita gente também questiona esse posicionamento da justiça, né? Algumas pessoas falam, coloca hoje na cadeia, amanhã solta. Por que isso acontece? É fragilidade da lei mesmo? A grande maioria é mentira. Tá? Eu vi hoje no Twitter uma pessoa lá dizendo: olha, o governo, a polícia informou que prendeu tantas pessoas, e aí, será que foi tudo solto na audiência de custódia? Em Natal, ontem, na audiência de custódia, ontem foram levados 19 presos, pessoas foram presas aqui na Grande Natal, participando desses eventos. Todos os 19 tiveram prisão decretada, todos os 19 estão na cadeia. Então, muita gente divulga as coisas sem saber do que fala. A audiência de custódia, por exemplo, que todo mundo vive criticando, aqui no Rio Grande do Norte, a média de prisão dela é muito maior do que a de soltura.
E a maior parte das solturas são coisas bobas, são briga de marido e mulher sem mais resultados, sem grandes consequências, coisas, crimes de pequena monta. Quando os crimes realmente são sérios, as pessoas estão ficando presas. E tanto que as prisões estão cheias, né? Porque se não tivesse ficando preso, as prisões não estavam cheias, né? Doutor Henrique Baltazar, por que que as facções criminosas no Brasil elas ganharam tanto poder? Porque não eram combatidas de verdade. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, quando as facções começaram a surgir, lá por volta de 2010, o discurso da Secretaria de Segurança era não reconhecer que eles existiam, porque achava que empoderava os faccionados se reconhecesse que eles existiam. E aí, por não reconhecê-los, não os combateram. E aí eles foram se tornando fortes. A facção só fica forte porque não é combatida. Se eles forem eficazmente combatidos, e eu estou falando em polícia, Ministério Público e Judiciário julgando corretamente a situação, mas se forem efetivamente combatidas, não vão ficar fortes. Tá? Eles vão se enfraquecer, porque seus líderes começam a ser presos, começam a perder dinheiro, começam a não valer a pena fazer parte das facções. Elas são fortes, e agora está outro detalhe também. Nós somos um país de problemas sociais seríssimos. Então, muita gente não tem o auxílio que deveria. Então, a pessoa, o sujeito é preso, passa necessidade na prisão, o Estado não lhe dá a assistência que deveria dar, e aí e as pessoas ficam reclamando quando o Estado dá, todo mundo acha que na cadeia devia o cara tá levando surra toda hora. Então, quando o seu sujeito está lá, sem sua família, sem apoio nenhum, aparece uma facção com dinheiro e dá apoio à família dele, né? Ou a ele lá dentro da prisão. Então, cabe ao Estado, por exemplo, dentro da prisão, tirar o controle, o comando dessas facções. Não? O Estado é que tem que dar assistência. Eu vejo muita gente criticando, políticos, inclusive, criticando, não, por que não deixa entrar a família levar alimentação para dentro? Porque é obrigação do Estado. Quem tem que fornecer é o Estado. Se a família está levando, grande parte delas, porque tem necessidade, não tem condições financeiras, se o chefe de família está na cadeia, a família está sem renda. Mas vai ter que arranjar alguma coisa para levar para ele, arranja como? A facção dá. E aí a família fica devendo a facção, aquele preço fica devendo a facção. E quando ele sai da cadeia, ele vai pagar a facção, como? Sendo faccionado, cumprindo as ordens da facção. Né? Então, o fato do Estado proibir a entrada de guloseima, de coisa dentro da prisão, na verdade, é uma forma de combater as facções. Né? Dentro dos presídios, o Estado tem que controlar o presídio, tem que fornecer a assistência médica, social, religiosa, etc., necessárias para o preso. Né? Para que dentro do presídio a facção não mande, não substitua o Estado. E também proibir que seja certas coisas aqui fora sejam feitas, levadas para dentro do presídio, de forma que os familiares também não fiquem devendo as facções. Isso é uma forma de enfraquecer a facção. A outra forma é combater a Polícia Civil e a Polícia Militar, combater os faccionados, prendendo os seus líderes e seus membros, de forma que eles não consigam juntar dinheiro e ficar fortes. Henrique Baltazar, muito obrigado pelos esclarecimentos ao Sistema Rural de Comunicação. Mais alguma informação que o senhor queira acrescentar, fica à vontade. A gente deseja que a situação possa ser controlada e minimizada aqui no Estado. Muito obrigado. A esperança é realmente que o Estado consiga controlar essa situação e as coisas melhorem para todos nós, né? Que é muito ruim a gente viver nessa situação de tensão que todos estamos vivendo no Rio Grande do Norte.